Sejam bem-vindos ao Antimatéria, o programa que vai ajudar vocês a explorarem as dimensões da cultura pop. Hoje o assunto é um pouquinho diferente, porque a gente vai falar de breakdance, se você for muito velho, mas hoje em dia todo mundo só fala breaking, tá? Então nós vamos falar só breaking. O breaking que é um estilo musical, ou um estilo musical não, né? Um estilo de dança totalmente voltado aí pra cultura hip hop. E eu tô com o pessoal aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre... como vocês podem ver, não é muito a nossa cara falar disso, né? Como vocês já podem ver. Vocês escutavam hip hop ou já conheciam o breaking? Dancei muito. Eu sinto que tem uma vibe. Multiboy. Tem uma versão vibe. Dance, pô, das baladas da década de 80 e 90, pô, ele é pras baladinhas ali, ó. Vivia na pista. Conhecia todos os passinhos lá do na Vida Overnight, Atlântica, do ali, Reggae ó. Night, O Reggae Night aí na Vida Atlântica ali, a ó. Ghost, Toco. Ó, eu tenho certeza que a galera mais velha agora viajou no túnel do tempo comigo. Sabe quando ficava aqueles caras fazendo uns passinhos assim, ó? Era ele, assim. Eu sabia todos. Esses passinhos não são break. Não. Não, eu era péssimo dançarino e pior ainda com o break, mas eu curtia. O som era bom, cara. O som que acompanha. O som é bom. O som que acompanha eu gosto mais do que a dança em si, porque meu corpo não se mexe como eu gostaria que ele se mexesse. Você sabe minha quando cintura de Robocop. Quando eu era criança, às vezes apareciam uns negócios de break nos filmes, eu ficava assim, nossa, maravilhado. Porque incrível, eu concordo porque com você. Porque tinha aquele negócio que os caras faziam todos os passos, aí no final o cara começava a girar assim, né? Sim. E aí parava assim. Eu vou falar disso daqui a pouco, cara, vou explicar. eu achava incrível aquilo. Claro que toda criança nos anos 80, 90 tentou fazer isso daí, cara. Foi muito forte pra gente nessa época, porque ele é um movimento tipo da expressão da cultura hip hop que nasceu lá nos anos 70, mais ou menos, em Nova York. Obviamente ele foi expandido e ele foi criado originalmente por afro-americanos e porto-riquenhos. Então você vê muito desse, entre aspas, conflito nas ruas, nas crews, né, nos grupos de dança, né, que sempre tinha uma competição ali, saudável, mas às vezes olhando de fora parecia que não, mas era muito tranquilo nesse sentido. Os crews que são as equipes, né? A galera que se junta. Eles ali usam o termo em inglês mesmo, mas porque é pra parecer que é tipo gangue, mas não é gangue, entendeu? Mas a ideia, né? Porque tem todo um conceito de thuggery, que é tipo uma tradução aí, selvageria, talvez brutalidade, mas pra quem tá de fora pode achar que é muito pior, mas quem tá de dentro é meio que aquele comportamento um pouco mais agressivo, porém inofensivo, porque não é contato, é mais a aura, né? A expressão. Você tem que botar isso pra fora de alguma maneira. Como ele... E é muito legal, né? E aqui no Brasil a gente tem alguns expoentes, algumas pessoas, algumas representações muito fortes do breaking que levam isso a um nível muito mais profissional do que a gente está acostumado a acompanhar a gente como casual na parada. Inclusive, no ano passado a gente teve as Olimpíadas com o breaking entrando pela primeira vez e talvez última, a gente não sabe ainda, porque para a próxima Olimpíada não vai ter mais, né? Mas porque, né, foi meio fiasco, né? Teve o lance da menina lá da Austrália lá, que... a menina da Austrália é um caso... Ela acabou com o negócio. É bizarro, mano, é bizarro. Deu muita confusão para colocar as pessoas lá dentro, assim, uma conversa que fica para outro dia também. Se um dia a gente puder conversar sobre isso, seria muito legal. Mas o Anderson, ele foi até um CT de treinamento de breaking lá em Diadema, e ele traz uma matéria pra gente, a gente vai ver agora e daqui a pouco a gente volta. Então se liga. Pô, mano, eu achei muito legal que você ainda conseguiu conversar com a Dedessa e com o Lançan. São caras que eu acompanhei ali pelo Instagram, por algumas notícias, principalmente relacionados a eventos importantes aí. Tem um evento que eu conheço que eu gosto muito de acompanhar, porque sempre tem um negócio absurdo, que é o BC One da Red Bull. Que a Red Bull tá envolvida em tudo que é coisa meio over the top, meio hardcore, meio maluca. A Red Bull sempre tem alguma coisa. X Games, aqueles esporte aéreo, maluco. Sim. Mas e o breakdance mas você sabe que é legal que a gente, né, quando você chega pra fazer uma entrevista, ainda mais num ambiente que você não é tão acostumado, não é como a gente entrevistar alguém de um ambiente que a gente domina, né? Sim. Ou de anime, de games, de tokusatsu, cinema, séries. E aí, em um determinado momento, um dos meninos chegou e puxou o papo, né? Começamos a conversar e tal, ele... Cara, mas começou a falar da cena, começou a falar de tudo, mas nos jogos mesmo eu comecei vendo Bust a Movie. Coloquei aqui. Tirou o celular, começou a mostrar o Bust a Movie, puxou
o comercial do Ryu, da Red Bull. Sim. Aí eu falei, pô, a gente podia ter visto isso antes. A gente conversava sobre esse assunto também, né? Que a gente já tinha gravado a matéria e aí o papo tava rolando na Devia ter sequência. gravado de novo. Eu falei Porque- isso pro Vini quando a gente terminou, vamos gravar de novo. Sabe que a Capcom tem bastante influência dentro do BC One por conta da parceria que eles têm com a Red Bull. De torneio, né, de Street Fighter, esportes e também a parte de breakdance. Tanto que parcerias nasceram, você tem no Street Fighter V, você tem uma skin do Ryu, breakdance, que é breaking, né, e uma skin da Chun-Li também. E eu acho que isso combina, porque é um negócio que eu ia falar, a cultura de jogos de luta e a cultura do hip hop com o breaking são muito parecidas. Nessa parte do thuggery, de você ganhar do cara e jogar, apontar o dedo na cara dele, toma essa, eu sou melhor daqui, não tem ninguém pra me desafiar, e vem um cara, não, eu vou te desafiar. E todo mundo, vai, é isso, bota lá os caras pra lutar. E aí luta, ganha ou perde, todo mundo comemora, todo mundo zoa, mas depois todo mundo aperta a mão e vai embora. Sabe que esse negócio que você falou da Capcom tá muito em cima? O Street Fighter 6 me passa uma vibe muito breaking, assim. Sim, tipo, tanto de música quanto... O Shuhei Matsumoto, que é o produtor, ele é extremamente voltado pra cultura hip hop. Né? Ele ama música, velho. Ama. O bagulho, o maluco é insano. Já conversei com ele em duas oportunidades, o cara é animal. Em uma delas eu levei paçoca, pinga, eu levei um monte de coisa pra eles, falei que era o Miyagi brasileiro, assim, daí eles piraram, mano. E ele é muito viciado nisso daí. É, mas muito você vê viciado. pelas roupas, os personagens que você encontra no jogo, os grafite. Tem né? um boneco, inclusive, que usa um monte de movimento de breaking pra lutar, que é o Jamie. O Jamie, O que Jamie é o meu o main. boneco novo. É o seu main, o boneco novo do Street Fighter. Foi, E né? agora é verdade mesmo, é o que eu jogo. O rival do Luke. Pior que você jogou bastante É. Eu lembro de você jogando com ele. É. E ele usa movimentos de breaking com Kung Fu e com Drunken Fist, que é o punho do bêbado. Do bêbado. Mas eu ia falar que o breaking, assim como os jogos de luta, tem toda uma ordem, uma sequência pra você fazer o seu combo. Que aí você tem o Top Rock, né? Que é São os quatro, né? quando você tá Quatro. dançando em cima, pá. Aí você tem o Down, que aí você desce. Aí você tem o Power Move, que é o movimento mais importante da dança. E em seguida o Freeze, que aí você faz o movimento mais difícil E se e congela. para o maior tempo que você conseguir. E aí você volta pra dança, aí você começa tudo de novo. Eu vou dar um exemplo de um filme aqui popular que rola essa batalha, que é As Branquelas. As branquelas... Não, As Branquelas Sim. tem um Batalha de momento que é a breaking, batalha sim, de break, sim. inclusive seguindo esses 4 movimentos que termina com freeze. A gente veio com um dos principais filmes que colocam a cultura do breaking pra galera no cinema, que é o Step Up. Se ela dança, eu danço. Se O ela primeiro, dança, com o Shannon Tatum. Porque é ali onde ele se destacou dançando e o cara faz os bagulho insano, na moral. E o Só que Shane não Tatum- tem competição de breaking, tá? Não tem. Não tem competição de breaking nesse É filme. uma história do cara descobrir o talento dele, né? Descobri que na verdade ele é um artista. É, Ele exato. não tanto que uma vez ele fala, nossa, que difícil fazer uma dança desse jeito. Dança não é rocket science, né? Tipo, ciência de foguete. Eu não tô fazendo um foguete é só dançar, cara. É só mexer o corpo. Pra ele é isso. Aí Pra ele ele é acaba isso, depois aprendendo um pouquinho de teoria. Tem até balé, ele dança. E só pra fechar esse papo todo em relação a games também, a gente teve um grande expoente do Brasil com games e breaking, essa cultura hip hop, que não era mais tão hip hop, porque aí você entrava as músicas coreanas, que é o Pump It Up. Pump, Pump It Up. A maquininha Nossa. de pump rendeu, hein? Rendeu gente indo pra Coreia, brasileiro indo pra Coreia jogar. Várias equipes sendo formadas Várias aqui no equipes Brasil, sendo formadas, muitas competições em disputas. duplas, singles, tapping, de tudo quanto é coisa. Eu não sei se você é dessa época, se você for, usa a hashtag Antimatéria e coloca um comentário pra gente. Se você não tem as redes, usa o QR Code também e busca. Eu quero muito saber se você é dessa época, se você viu essa galera dançando. A gente tem amigos que disputaram. Assim, muita coisa pra falar, acho que até que a gente falou pouco. Eu podia falar A gente mais. devia ter falado mais. Mas a gente vai pro intervalo agora, depois você vai assistir Card Captor Sakura e na volta eu vou trazer um assunto completamente diferente. Então não sai daí, não sai daí. Estamos de volta com o Antimatéria e agora eu vou falar de jogo, porque a gente tem um remaster na praça que também vai servir de esquenta. Tô sonhando com o lançamento de mais 2 jogos, que aí sim vai ser um esquenta definitivo. Tô falando de Onimusha 2 Samurais Destiny, que é um jogo lá de 2000 e bolinha, 2005, acho, se eu não me engano. 2001? Não, 2001 é o Warlords.
Eu acho que ele é... Ele Pera tá aí. entre 1 e 5. Oi? Tá entre 1 e 5. Tá ali! Tá no... Tá ali! Eu não lembro de quando era o jogo original, mas a gente tem um remake saindo agora, esse mês, que eu acho que vai servir como esquenta, porque a gente vai ter Onimusha 3 ainda e o Dawn of Dreams sendo relançados nessas coletâneas aí que a Capcom tá fazendo, pra colocar a galera a par da história de Onimusha pra jogar o Way of the Sword, que é o que sai o ano que vem, que é o jogo novo. Toshiro Mifune como Musashi e tudo mais. Cara, Onimusha 2. É engraçado que assim, eu não comprei o Warlords, né? Falei. Cara, eu nem recomendo. Eu achei uma. Honestamente, não recomendo. Eu não achei bom, né? Porque Aí... ele não muda nada. Não, ele não só muda. melhora o frame rate e melhora o visual, mas é um jogo que você termina em 2 horas e não é muito bom. Não, é e muito aí bom. eu fui olhar, né? Eu falei, pô, será que eu vou comprar esse? Porque o primeiro, o Warlords, não foi legal e tal. E esse, realmente, os caras investiram um tempo pra realmente fazer um remaster de verdade mesmo. Não, mas o primeiro jogo... também, pô. Ah, mas, cara, eu não É achei que que foi bom. o jogo em si, ele era legal na época, mas envelheceu mal. O 2, ele é melhor que o 1, óbvio, mas eu também não acho que ele envelheceu bem não, tá? Tipo, Não, ele não envelheceu bem, mas o trabalho do remaster dele foi melhor do que fizeram no Warlord. Pelo menos assim, o que eu tecnicamente olhando e vendo as análises, tudo aponta que ele é melhor do que o Warlord. Não. Eu achei, ele cara, é a mesma coisa. Inclusive os trabalhos de colocando a imagem do antigo pro novo e também as questões de jogabilidade que eles melhoraram, porque parece que o Warlord não melhorou nada, né? Não. Esses caras melhoraram bastante coisa de combate também. Não, o jogo antigo em relação ao 2, o 1 e o 2, cara, mudou completamente. E aí, o 2, eles não mexeram no gameplay, é o gameplay atualizado. Então, o 2 realmente é melhor que o 1, nesse sentido, e o remaster, ele acaba sendo melhor por conta disso. Mas não porque eles adicionaram coisa. O frame rate é o mesmo, tipo... quer dizer, eles melhoraram o frame... Se você jogar o primeiro ele se mexe de um jeito... Cara, isso não é jogo antigo, tá ligado? Só que o 2 é a mesma coisa. Só que o 2, o combate já é melhor. Porque ele já é melhor lá na época. Visualmente, eu achei o remaster do 2 melhor do que o do primeiro. Porque ele é melhor também. O 2 é visualmente melhor que o primeiro, né? Tipo, é normal. Tipo, a evolução é essa. O 3 vai ser melhor que todos. Mas é porque o 3 já era melhor na época, entendeu? A gente espera, né? Ah, não. Na ordem, se você não lembra do 3? O 3 era muito bonito, Pô, Jean cara. Renault, pô. O 3 é insanamente Chicote legal. lá. E eles, assim como o primeiro jogo, eles também trabalham com a captura de movimentos pro personagem principal, que no primeiro eles usaram o Takeshi Kaneshiro. Vocês lembram dele, né? Sim, O cara foi badalado na época. Samanosuke. Do clã das adagas voadoras. Os 3 primeiros jogos do Onimusha tem isso. O Dawn of Dreams, que é o 4º, eles abandonam essa parada. Sim. Não é ruim, tá? É que o jogo muda muito. Eles dia botam a um gente vai samurai falar dele. loiro lá. O Soki. Eu lembro que, tipo, eu fiquei bravo na época, porque assim, eu gostava do primeiro Onimusha, achava ele meio travadão, porque ele tem um negócio meio... Ele é Resident Evil, ele é basicamente. Resident Evil, meio Ele é travadão. total Ele é bastante. 100% tanque. O 2 também. E aí, quando foi pro 2, tiraram o Samanosuke. E aí eu falei... Aí eu falei, nossa, cadê o Samanosuke? Colocaram um maluco whatever ali. Aí eu pensei a mesma coisa, tá? Na época, tô falando quando na eu época. joguei, eu pensei a mesma coisa. Na Aí época, eu falei, aí quando o 3 voltou com o Samanosuke, aí eu falei, aí sim, agora eu vou jogar. O 2 passou batidíssimo por mim na época, mas cara. o 2, cara, é muito bizarro isso, porque eu não gostava do 2, hoje eu considero o 2 um pouco mais, ainda mais por ter jogado tão fresco na memória aí. E a troca do Samanosuke pro Jubei, do Yagyu Jubei, né, o samurai, só que a versão jovem dele, porque ele tinha acabado de ter o clã destruído pelo Gema, né, pela horda de demônios do Nobunaga e tudo mais, perdeu tudo, e ele é o cara que eles usaram o modelo facial do Yusaku Matsuda, que é um ator japonês extremamente famoso, isso eu não sabia, é um ator japonês extremamente famoso, pique Toshiro Mifune, que tá fazendo o próximo, né, que vai sair o ano que vem, e ele, entre outros personagens que se inspiraram no rosto dele, temos Kenshiro, Hokuto no Ken, a gente tem Spike Spiegel, do Cowboy Bebop, e esse aqui eu achei bizarro, porque é muito igual ao Okiji. Eu ia falar o Kuzan. É igualzinho, e eu não sabia disso. Um ator extremamente famoso que emprestou o rosto, entre aspas, serviu de referência para essas séries. O último filme americano que ele fez foi Chuva Negra, do Ridley Scott. Caraca. Ele era o vilão. Não sabia disso, vou atrás, porque eu quero assistir esse filme agora. É o Michael Douglas, né? Hã? Chuva Negra, né? Com o Michael Eu Douglas. não lembro se é com o Michael Douglas. Eu acho que é. Acho que é com ele, Eu lembro que o filme era muito legal.
Dark Rain, né? Ele É, Black Rain. na moto, assim, na capa. A capa é isso na mesmo, moto. é isso mesmo. É, mesmo. o Michael Douglas. É que eu tava na dúvida se era ele ou o Rutger Hauer. Não, Mas é o ele. Hauer Ah, não, é não. O verdade. Mas Hauer é ele. Justiça, Vingança Cega. Vingança segue, é o Zatoshi. E aí o jogo melhorou muito pra mim. E aí eu, obviamente, pegando um pouquinho da história, o Samanos, que é um cara que foi jogado ali na guerra, ele mata o Fortinbras, que é o primeiro grande general dos demônios, aí ele passa todo o poder pro Oda Nobunaga, que meio que agora comanda tudo no segundo, né, e começa a causar no Japão. E nesse jogo a gente também tem a apresentação de mais 3 personagens, que são inspirados em figuras históricas, que é o Enkei, Ankokuji, que ele usa o estilo Rosuin, lembra do Vagabond? Aquele monge que luta com a lança? Sim. É estilo dele. Ele faz um negócio na testa do Exatamente. Musashi. É o inimigo mais forte do Musashi, assim, tranquilamente. E o Yagyu velho, né? O Jubei velho. Sim. Aí a gente tem o Saiga Magoichi, que é o cara que aparece normalmente com um trabuco, ele atira em todo mundo. Todas as seclas do Nobunaga, de acordo com a história japonesa, mas aqui eles estão lutando contra porque ele tá destruindo tudo, né? O Fuma Kotaro, que é o líder do clã, ninja famoso também, e a Oyu, que na verdade é Oichi, que é a irmã do Nobunaga. Eu não sabia que ela era essa personagem, que na época que eu joguei, Nem tinha sabia que o ideia Nobunaga quem era o tinha irmã. boneco. Agora E- tem uma que eu tô esperando ele falar ali. Vamos ver se ele vai falar. eu vou falar isso, eu tenho inclusive. certeza que ele vai Eu falar. botei aqui porque eu falei, será que ele sabe? Ele vai falar. Dentre as novidades do jogo, a gente tem, obviamente, toda aquela coisa que as coletâneas têm, né? Tipo, galeria, música, roupa Claro. especial, troféus pra você habilitar as coisas. E aí na galeria eu descobri um negócio que quando você falou isso, eu sei que você sabe. Fala pra eles quem foi que fez o design de monstro. Keita Memiya é o Exato. responsável E você já viu as imagens que tem no jogo? Cara, São nossa, muito bonitas, muito cara. lindo, E é o cara, traço muito dele lindo. no começo de carreira, porque hoje em dia tá Cara. muito diferente. Keita Mas- Memiya que, né, tem um histórico aí. A gente vai falar daqui a pouco o Keita Memiya um pouquinho mais, mas tem um histórico aí de participação de criação de de monstros famosos de Tokusatsu, algumas armaduras lendárias, séries e dele, né? games, e próprias séries dele, muito mais. Iria, né? Iria. Zeiran lá e tal. O Zeiran é dele. Zeiran né? é dele. Pode crer, tem tudo a ver, mano. Agora que você falou na hora, eu falei, nossa, igualzinho. E merecia um remake, inclusive. Merecia. Pô. Merecia um remake, eu acho que podia colocar em HD, já tava bom já. Não, realmente, porque é incrível. É aquilo ali, É incrível, é incrível. Zeiran é bom demais. Queria muito, inclusive. Vocês não assistiram. O próprio Onimusha acho que daria uma boa história animada. Já tentaram, né? Já- Mas já é, tentaram. né, Tinha que Não, mas aqui é outra história, aí que tá. Tinha que dar na mão de... É outra pegada. Não, Tinha que pegar a história do começo, né? Eu acho Todos que tava- os 3 jogos. eu acho que tava na mão certa, só que eles escolheram uma história diferente. Que é a mesma coisa que o Guilty Gear tá sofrendo hoje. Ninguém quer contar a história do jogo, quer contar uma história além, aí complica, né, mano? Mas a do Guilty Gear ainda tem muitos insights da história principal ali, né? É Mas por porque- outro lado, me deu vontade de jogar todos os jogos pra entender a história inteira agora. Do Onimusha? Não, do Stride. Guilty Gear. Guilty Gear? Depois eu te dou uma assessoria. Tá bom. Deixa eu voltar pro Onimusha. Em linhas gerais, eu achei um remake. Um remake não, desculpa, um remaster. Exatamente na linha do primeiro. A evolução veio do jogo original, então não tem muito o que apontar ali. O jogo é mais divertido porque ele tá melhor mesmo em sequência, como sequência, né? Ele funciona melhor. E eu não tenho mais aquele ranço que eu tinha por conta de não ter mais o Samanosuke, porque o Jubei é tão legal quanto, eu diria até mais legal. Porque o Jubei tem todo um contexto histórico que o Samanosuke não tem. Então, porque sabe que o meu ranço era porque o Samanosuke, como ele foi Era estiloso. Ele estilou, Takeshi Kaneshiro tava em alta na época, e aí ele tinha toda a manopla, os negócios lá. Aí eu falei, nossa, colocaram um cara mó feioso. Mas ele tem a manopla também no Não, eu dois. sei, é que mas demora aí pra tipo, eu aparecer. falei, mas botaram um cara Mas eu mó gosto do feioso Jubei, aí, né, cara? O tenho- fato de você falar que o cara é mal feioso faz muito sentido, porque o Kaneshiro era um modelete Exato, eu do falei, cabelo mano, liso amarrado aqui. na época a gente queria um massa velho, eu queria o cara, Mas né? eu gosto do Jubei, cara. Eu acho que tipo, o efeito foi mais ou menos parecido com o do Metal Gear 2 né? Todo mundo queria O jogar com o Raiden, né? Snake Mas foi o e de contrário, repente porque era o Raiden. Brucutu e aí os caras veio botaram o o- Ikemen lá, né? É. Do Raiden, né? Mas E o efeito da galera foi o mesmo, que todo mundo queria o Snake e o Raiden. exato. A Caiu na única dessa coisa galera. que eu continuo não gostando muito é a caracterização visual do Jubei, que eu não gosto daquele rap de Lorde que ele usa. Eu não acho bonito aquilo. Só isso. De Hokage.
Não. É um negócio diferenciado Eu sei, lá ligado. que não funciona pra Mas mim. Eu não tive esse problema porque eu gosto muito do Jubei, né? Historicamente, é um personagem que eu sempre achei... Qual Jubei? A gente Ah, já- Yagyu. a gente já- É o Não, Yagyu, agora é o a gente tá Yagyu. falando do Yagyu. Não Aqui é o estamos falando, Yagyu não estamos Jubei. falando do Kiwagami. A gente tá É o falando líder jovem do clã dele, do que clã foi destruído, dele. só que ele não era adulto ainda na época. Então, É, só que a voz dele não é uma voz de criança, tá? Mas Não. ele é bem mais novo que todos os outros personagens que ele encontra, menos a Witch. como o Jeff recebeu o jogo antes, eu não recebi. Então, tecnicamente, eu olhei muitos vídeos de análise técnica mesmo de como os caras fizeram remaster, que foi melhorado, desde da parte gráfica, da parte de velocidade, de frame e tudo mais. Não, a Capcom tá fazendo um trabalho muito bom com esses remasters, porque ela tá mantendo a qualidade do jogo original, mas melhorando os detalhes técnicos deles, tipo, melhorando o frame rate, melhorando contato, não rela em câmera, não rela em ângulo, não rela em nada disso. Mas então tem é a umas mesma partes coisa. que são bem bonitas, os reflexos na água, a Sim, chuva, sim. né, as folhas dos bambuzais assim se Tudo mexendo. tudo que é visual, Cara, eles tudo colocaram, eles isso te mexendo. dá uma sensação muito boa quando você tá jogando. Qualidade quando de você tá vida. vendo. Melhorou? Não. Às vezes, é Resident Evil, você tá andando pra frente, aí troca a câmera, aí a frente vira costas porque a câmera tá diferente. Sim. Aí você volta, aí dá aquele loadzinho. Hoje, graças a Deus, é um load de 1 segundo, 2 segundos, mas incomoda Na um época pouco. do Porque Resident você vai e dava pra volta. você ir buscar uma coca na... Você vai e volta, você vai e na volta. geladeira, Eu digo isso porque voltar. os remakes que eu joguei recentemente de RPG, por exemplo, uma das coisas que os caras mais colocaram foi qualidade de vida. E melhora, assim, 1 zilhão%. Olha, assim, só os de não jogos. ter loading entre uma pausa, um cenário e outro, já É. isso é qualidade de vida, entendeu? Mas o gameplay, eles não mexem, eles não adicionam coisas em menu, eles não fazem absolutamente nada. Pelo menos no Onimusha, né? Uhum. No Mega Man, eles adicionaram aquelas collections, eles adicionaram um monte de coisa, qualidade de vida é incrível, insana, apesar da galera speedrunner não gostar muito. Eu não sei como é que esse Onimusha, eu não sei se tem speedrunner de Onimusha, não sei se eles vão com jogar certeza ou não, deve ter. mas agora eu fiquei muito ansioso pra ver o 3. E o 3 tem que sair esse ano ainda, mas Será eu que acho sai que não, esse eu ano? acho que Não não sai. sai. Eu acho que não sai. Eu acho que sai no que vem. Complicações com John Renault, complicações com Aqueles Cara, licenciamento. eu nem sei se o Jean Renault vai complicar tanto. Ele quer, né? Ele falou já. Ele Mas quer. é que mas aí o é o agente timing, dele tem que pagar a mas é grana o que- timing da Capcom. Mas eu acho que os caras não vai ser, tipo, como se te contratasse ele pra fazer de novo. Vai ser quase como se fosse Direitos Liberar conexos. direitos conexos, liberar- sabe? sim, Tipo, sim, direito sim. de Pagar. imagem ali Quanto de que é o usar. direito conexo de Jean Renault? Ah, mas que o Porque Jean na Renault época o já Jean tá Renault meio... era menor. Ah, não, mas hoje ele já tá não, mais já era grande, aposentado, mas eu era acho que na grande. época ele tava mais em alta do que hoje em dia. Hoje em dia ele tá... Eu acho que ele não Foi tinha na nem época feito do profissional Godzilla? ainda. Foi Foi na época do ali. Godzilla. Ele já tinha feito Godzilla já naquela época. Eu já tinha feito Godzilla. Wasabi, Godzilla. Ah, tá, então tá. Então pode ser que sim. Então ele tava... Já E tinha aí- feito o profissional. A gente tem o 3 e o 4. O 4, pra mim, é o meu preferido, porque ele nem parece mais o Onimusha, o que incomoda muita gente. Lembra, ele é meio anime, né, cara? O 4? Ele é total anime, Apesar assim. de ter o pé na história, É. da história do Japão, o personagem principal ele tem um segredo que é a própria identidade dele. O jogo não usa mais esses personagens. Não é loiro, ele tira a peruca, verdade, não não sou é loiro. loiro. Não. eu sou loiro. O problema é de quem ele é filho. Essa é a questão. De estrangeiro, né? Não? Não, como não? Ele é só revoltado, por isso que ele pinta o cabelo de Não, loiro. como ele pinta lá em Pinta, mas dessa época 1400? pintava Mas já também, tinha. pô. Mas eles coloriam. Aí já não Pegava sei. o ouriço do mar lá e esfregava na cabeça lá, descoloria o cabelo. Parafina não é um negócio tão difícil assim. Talvez Álcool, tenha alguma mano. coisa parecida. Álcool. Não, álcool? Puta, eu vou trazer 1 litro de álcool e eu vou jogar na sua cabeça e vamos ver se vai descolorir esse álcool aí. Ah, vai descolorir sim. Então, O Onimusha já está disponível, você pode jogar ele aí nas plataformas que estão no mercado. Imagino que Play, Xbox, Play, PC, Steam, via... Steam também. É um bom esquenta, continua aí. A torcida para que o Way of the Sword seja muito bom, que sai o ano que vem. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês joguem mais videogame que nem a gente e dancem, porque Breaking agora a gente vai dançar no próximo programa. Vai. Shane Tatum style. É isso. Tchau. Tchau.